Mas voltando. Esses animais, eles já são conhecidos há um bom tempo pelo homem. E é engraçado, porque existem, inclusive, muitas citações mitológicas a respeito deles, já bastante antigas. Aristóteles escreveu sobre eles, e Aristóteles, na verdade, já chamava a atenção para esse sistema complexo de mimetismo e camuflagem desses animais. Mas existem também essas mitologias sobre esses animais. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o Kraken. O Kraken é um ser mitológico, uma lula gigante do tamanho de uma ilha, que os nórdicos, né, diziam existir. Vamos lembrar que os nórdicos tinham tecnologia naval, então muito provavelmente eles encontraram lulas colossais, lulas gigantes, o que talvez tenha dado origem a esse ser mitológico, o Kraken. Mas por que um mecanismo tão complexo para sobreviver? Como eu disse agora há pouco, algumas características morfológicas desses animais. Vejam, a grande maioria desses cefalópodes não possuem sistemas de defesa avançados que a gente encontra na natureza. Eles não possuem ferrões, não possuem sistemas de injeção de veneno, eles não possuem, mesmo dentro do filo deles, as conchas. Essas conchas são internas, no caso das lulas e das sépias, ou seja, eles na verdade não ajudam eles na sua sobrevivência. Possuem o seu corpo praticamente formado por proteína, por músculos, né? Então estão absolutamente vulneráveis a predadores. Vivem num dos ecossistemas mais complexos já registrados, a grande maioria deles vivem nos recifes de coral, onde existe um número de presas para esses predadores. Eles são predadores, bastante elevado, mas também outros predadores que gostam muito de comer esses bichinhos. Eles são predados tanto por peixes quanto aves e mamíferos, né? Muitos pescadores profissionais gostam muito de usar esse tipo de animal como isca para pescar. Pelo jeito eles têm um gosto bom, todo mundo gosta de uma paeja, né? Mas, olha, a gente não vai chegar a entrar muito nisso aqui, que é outra complexidade que esses animais têm. Mas esse sistema de sobrevivência deles, por meio de padrões de cor e comportamento, também são importantes meios de comunicação inter e intraespécie. Nós não vamos chegar a falar disso, não vamos ser exaustivos nisso. Mas a pergunta fica, né? Como que funciona esse sistema de camuflagem avançado? Primeiro, nós temos aquele sistema de coloração que é formado pelos cromatóforos. E depois, um sistema de reflexão de luz, formado pelos leucóforos, que são difusores de luz, e os iridóforos. Agora, veja o que esse especialista diz sobre os cromatóforos. Os cromatóforos dos cefalópodes são fisiológica e estruturalmente diferentes dos cromatóforos dos outros animais, visto que constituem verdadeiros órgãos neuromusculares. Órgãos neuromusculares. E não são controlados hormonalmente. Olha um esquema, que interessante. Vocês não viram isso, né, hoje de manhã? Eu acho que não. Eu estava conversando há pouco com o professor Ricardo, mas vai ser interessante, porque ele colocou um fundamento importante. Veja, aqui está a região onde ficam os pigmentos, né, os grânulos de pigmento dentro desse sáculo citoelástico. E ele não tem esse nome à toa, pessoal. Esse sáculo citoelástico, ele, quando o animal manda a mensagem aqui por meio dessas inervações, para esses músculos radiais, eles esticam ou contraem esses músculos, e essa região toda aqui, ela ganha uma área muito maior, cerca de 500% a área que ela ocupa. O diâmetro aumenta cerca de 500%. Portanto, a área de coloração que o animal passa a ter, aumenta muito. Então, ele muda as suas cores. Né? Mas a gente vê que isso daqui é realmente um órgão neuromuscular complexo.
Existem diversas inervações aqui nos músculos radiais. Inervações que são ligadas diretamente ao cérebro do animal. Aqui nós temos, então, os tecidos musculares cheios de mitocôndria, o núcleo, como foi dito. São vários tecidos formando aí um órgão complexo. Aqui alguns exemplos, para vocês, alguns exemplos de espécies, né? Aqui uma representante da sépia, da lula. Reparem bem que a dispersão não é aleatória, e nós vamos mostrar isso daí. Olha aí. Vamos ver um pouquinho sobre a questão da dispersão. Os cromatóforos não estão dispersos aleatoriamente. Observe bem. Os cromatóforos, em geral, eles estão dispersos dessa forma. Existem variações, mas, em geral, eles estão dispersos assim. Numa primeira camada de pele, nós temos cromatóforos de cor mais escura, em geral maiores. Numa segunda camada, nós temos uma outra dispersão, uma camada logo abaixo, de cor normalmente vermelho ou laranja. E numa terceira camada de pele, os mais claros, menorzinhos, amarelos. Isso é chamado de ontogenia, porque a dispersão possui padrões. Se a gente olhar o corte na vertical, o corte dessa pele na vertical, era como se a gente tivesse essas três faixas da pele do animal, onde estão contidos os cromatóforos, e isso é extremamente importante. Nós temos a primeira camada, a segunda camada e a terceira, mas na verdade o que a gente enxerga é isso. A gente enxerga isso. Isso é importante, voltando para aquela questão da dispersão. A ontogenia significa que eu tenho uma morfologia mais uma fisiologia juntas, sem o qual esses animais não poderiam de forma alguma ter aquelas características complexas de camuflagem. Se a estrutura não estivesse disposta, como a gente viu aqui, posicionada nessas posições que a gente viu aqui, entre as camadas verticais de pele, não teria função para o animal. Não haveria nenhum tipo de função. Inclusive, nós vamos falar de matizes de cores que só acontecem porque elas estão em posições distintas. Vocês lembram quando a gente estava na escolinha que fazia mistura de cores? Cores primárias, davam cores secundárias. Esses animais conseguem fazer isso porque a disposição está sobreposta e eles conseguem controlar isso individualmente de cada um daqueles micro-órgãos. E são micro-órgãos mesmo. Na escala de micrômetro esses órgãos são. E cada um deles possui inervações individuais, ligadas diretamente ao cérebro. Olha, vamos brincar com os números aí? Com relação à questão da aleatoriedade? Vamos considerar uma espécie, isso aqui são dados reais, uma espécie que tem o diâmetro, então, do cromatóforo de 120 micrômetros. E considerar também que o cromatóforo tem uma área de circunferência perfeita. Só para brincar com o número mesmo. Então, fazendo esses cálculos e já transformando para milímetro, a área ocupada por um cromatóforo desse animal ocuparia essa área aqui, 0,011 milímetros. Supondo 1 milímetro, então, de área da pele do animal, e dividindo esse 1 milímetro por essa área calculada do cromatóforo, nós teríamos mais ou menos 90 posições distintas em que o cromatóforo poderia estar disperso. Né? Mas essa espécie que a gente pegou aqui, ela tem, por milímetro quadrado, 8 unidades de cromatóforo, dispersos aí nesse milímetro quadrado. Agora imagine um tabuleiro, então, com 90 posições, em que a gente pode distribuir 8 cromatóforos da seguinte forma. Um cromatóforo que eu escolho simplesmente colocá-lo em algum lugar. E aí eu vou dispersando os outros cromatóforos, tenho 8 cromatóforos. E essa é, por exemplo, uma das dispersões
morfológicas e fisiológicas que funcionam. Se a gente for fazer o cálculo aí, para ganhar na Mega Sena, né, nós temos aí, então, 90 posições de espaço amostral, de 8 em 8 unidades. Nós vamos ter isso aqui, ó. 90 fatorial sobre 8 fatorial. E esse número nos daria uma chance em 77 bilhões de estar dispersos daquela forma. Uma chance em 77 bilhões para 1 milímetro quadrado estar disperso daquela forma. 1 milímetro quadrado. Mas não basta isso. Porque nós precisamos calcular que são 3 tabuleiros, um em cima do outro. E a dispersão muda um pouco. Eu tenho, digamos, numa primeira camada, o cromatóforo escuro. E então eu tenho aqui uma chance em 90. Depois eu disperso os outros 5 e completo a dispersão com o restante dos cromatóforos, numa terceira camada. Então eu teria que fazer essa chance, né, calcular individualmente cada uma das probabilidades em cada camada, e depois multiplicar as improbabilidades de cada camada. Uma chance em 13 trilhões. Agora imagina isso para cada milímetro quadrado. Se eu chutar um número aqui de 1 milhão de posições diferentes, que sejam morfologicamente e fisiologicamente funcionais, ainda assim eu teria uma chance a cada 13 milhões por milímetro quadrado do animalzinho. É incrível. Brincando com o número ainda, nós pegamos uma espécie que tem 8 cromatóforos por milímetro quadrado. Mas veja só essa figura aí. Alguém diria que essa figura aqui, essa que representa uma televisão bastante moderna, fosse feita por processos aleatórios, graduais, sucessivos, né? Toda aquela história. Jamais a gente ia supor algo assim, né? Agora vamos supor, então, uma TV de 42 polegadas, cuja área média já está calculada aqui em milímetros, 480 milímetros quadrados. Uma TV Full HD, dessa daqui, de 42 polegadas, é o equivalente a 2,1 megapixel. Tá? Que por milímetro quadrado seriam 4,4 pixels por milímetro quadrado. Vocês já lembraram do bichinho que tem 8, né? Essa aqui, essa é nova, hein? 8 megapixels, o que na verdade daria quase 17 pixels por milímetro quadrado. E ainda tem essa aqui, ó, que chega ao nível da nossa resolução, da nossa resolução visual, nossa acuidade visual. 16 megapixels. 33,3 pixels por milímetro quadrado. Mas encontra esse bichinho aí, ó. Aqui está mais fácil de ver, né? Olha que fantástico, ele está aqui. Reparem bem, ó, os pontinhos brancos, a textura, a forma. Esse daqui é o polvo comum, o Octopus vulgaris, que tem nada mais, nada menos do que 230 cromatóforos por milímetro quadrado. Alta resolução. Altíssima resolução. Talvez pôr na tomada, dá para ver um jogo legal da Ponte Preta, né? Ver a ponte perder.